Capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 3, Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. Né? Pode ler. Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. A quem constituiu herdeiro de tudo, porque por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, meu querido, você no mundo da ignorância tem que reconhecer e dar a glória àquele a quem é devido, que é a Jesus Cristo. Tudo foi feito por Ele e para Ele. E nada do que se fez sem Ele, nada seria feito. Certo? Então, Jesus aqui, Ele é o autor principal da salvação do ser humano. E continuando, implica dizer que todo o universo, céu e terra, estarão submisso à autoridade e soberania de Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 11, 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Pode ler, professor Atos. 14, 11, diz assim: Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Isso. Pode preparar outro versículo. Então, entenda que existe no mundo as pessoas que acham que não deve satisfação da sua vida para ninguém, né? Talvez isso hoje você encontre esse espaço na sua vida, mas quero lhe dizer uma coisa, que você partindo na condição de pecador, partindo desse mundo, nessa condição de vida, saiba de uma coisa: um dia a Bíblia ela é enfática em dizer de que um dia todos os joelhos se dobrará perante aquele que tem o poder de julgar as nações. Então, querido, lhe dou um conselho: antes de partir desse mundo, reconheça essa grandiosíssima misericórdia de Deus para com a vida do ser humano, para que possa para que você possa escapar da condenação eterna. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, veja, continuando aqui, nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim de todos serão salvos, mas que finalmente todos será como Deus planejou. Tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja. Cristo, a cabeça da igreja. Porque Cristo, a cabeça da igreja. Claro que todo corpo tem uma cabeça e a cabeça guia o corpo. Então, Cristo é o cabeça da igreja. Então, como a igreja é o corpo e Cristo o cabeça, então toda a igreja que é composta, né, ou chamada do corpo de Cristo, tem que submeter-se a essa delegação
que foi proposta a Cristo como o único e suficiente Salvador da vida de pecado do homem, certo? Também a cabeça do universo. Por que Cristo é a cabeça do universo? Porque tudo foi feito por Ele. Tudo foi feito por Ele. João capítulo de número... Efésios capítulo de número 1, versículo 21 ao 23. Está pronto aí, Atos? Pode ler, professor, para mim, por favor. Isso. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu sobre cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Glória a Jesus. Então fica evidente que essa honra é dada a quem merece. Claro que é ao próprio Senhor Jesus, o cabeça, o que foi constituído cabeça da igreja, né? Ainda dando continuidade aqui no primeiro subponto, a dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Então, o que é a plenitude dos tempos? São tempo determinado, certo? O tempo determinado, tempo proporcional, o tempo certo para isso acontecer, certo? Então, na plenitude dos tempos, o que tem de acontecer é claro que vai acontecer. Não é Cronos que traz uma ideia de cronologia, mas Kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sobre o domínio de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 7. Diz assim: E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso, quando estamos falando daqui, esse tempo aqui, chamado de Cronos ou cronologia, né? Isso aqui dá a entender que é o que o homem, aonde o homem vive e projeta, que é os tempos como horas, né? Durante um dia, o dia tem aproximadamente 24 horas, só que não se refere a isso aqui, fala do Kairos, que é o tempo de Deus. Então, o tempo é de Deus, certo? É o tempo de Deus, seja o tempo determinado, o tempo preparado ou já determinado para acontecer. Não é o tempo do homem, certo? Segundo tópico o terceiro subponto diz assim: louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são determinadas aos crentes judeus e gentios, a igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus para o também vós, os gentios. Então, fica claro, enfatizar que quebra-se o tabu de que os judeus, né? Claro que aqui é os judeus ortodoxos, né? Que confessaram a Cristo, e outros que não confessaram, que tem ainda a esperança de que o Messias ainda surgirá,
né? Mas Paulo fica como judeu. Paulo está dizendo que não somente os judeus, mas também os gentios. Não é isso, professor Atos? Isso. Você pode comentar o... Então, Paulo, ele vai, depois no capítulo 2, ele vai dizer que Cristo, ele quebrou a barreira da separação. Então, em Cristo, Deus, ele fez ambos um povo só. Então ele diz assim, continuando aqui, diz: ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, verso 12. E seguindo aqui diz assim: por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuirmos, vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Então, 1 Pedro 2 e o 12. Deixa aí. 1 Pedro 2, versículo 2, assim: o vosso procedimento entre aos gentios seja correto, para que, naquilo em que falo mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, a nossa vida, que agora passa a ser cristocêntrica, ela precisa louvar a Deus. E mais do que isso, precisa fazer com que outras pessoas louvem a Deus. Ou seja, alguém que vê o meu proceder e o teu proceder, diga que ali vai um homem de Deus, que vai uma mulher de Deus. O que a gente costuma ouvir na saída da campo é: quando eu for crente, eu quero ser que nem o irmão fulano. Então, é isso que o nosso vizinho, o nosso próximo, aquele que está do nosso lado, tem que fazer. Aquilo que a gente faz tem que levar o outro a glorificar a Deus e não a nós, porque aquilo que a gente faz tem que ser para que Cristo seja glorificado. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, uma vida transformada, que desfruta das bênçãos espirituais, ela louva a Deus e a sua vida faz os outros louvarem a Deus, não é isso? Isso, professor. Então, meus queridos, levar essa vida de cristocêntricas, né, é uma responsabilidade para aquele que conheceu o novo nascimento, né? Então, tem que levar essa vida espiritual. Temos outro segundo tópico, o terceiro tópico da lição. Consequentemente, a gente vamos estar falando para a gente não perder o tempo. É dizer assim, terceiro tópico da lição diz a seguinte expressão, o título: o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O cristão, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Então aqui, vamos ver o que o apóstolo Paulo, quando ele traz essa palavra intitulando o Espírito Santo como um penhor, né? Um penhor
como uma bênção espiritual. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação, idealizado por Deus Pai. No primeiro subponto diz assim, o selo do Espírito Santo, que é um atributo dado ao Espírito Santo. O selo do Espírito Santo. Para que serve um selo? Para que serve um selo? Vamos conjecturar que o selo vai identificar a quem pertence uma mercadoria. É isso, professor Atos? Isso. O selo. Por exemplo, quando você vai ao mercado, vai existir no feijão, exemplo, o feijão turquesa. Ora, quando você pega lá o quilo do feijão, vai ter lá o título que é o nome turquesa. Então, logo automaticamente vai ser identificado que o fabricante daquele feijão é a da marca turquesa. Então, e para que serve o selo do Espírito Santo no cristão? Na seguinte expressão diz assim, aquele que ouve a palavra de Deus, ou o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da convenção. Tito, capítulo de número 3, versículo 5 ao versículo de número 7. Nosso professor Ato, ele vai ler aqui como referência, capítulo 3, versículo 5 ao versículo 7. Diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, pela lavagem da regeneração, que é a lavagem da regeneração, ela só acontece na vida do ser humano quando ele reconhece, quando ele tem o reconhecimento da sua posição diante de Deus. E quando ele confessa a Cristo, passando por essa lavagem, logo esse ato só acontece por intermédio do Espírito Santo. Então, quando o homem confessa a Cristo como Salvador da sua vida, logo ele é selado com o Espírito Santo. Eu falei a princípio que o selo vai identificar de quem é aquele produto, qual é o fabricante. Então, já na vida do cristão, quando ele aceita a Cristo, logo o Espírito Santo sela aquele cidadão para que ele seja identificado como sendo agora de Deus. O nosso professor Atos, ele citou a princípio que quando lá citou 2 Coríntios, né, capítulo 5, versículo 17, que vai dizer que todos que estão em Cristo, nova criatura é. Ora, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, o selo do Espírito Santo, a habitação, a ação do Espírito Santo na vida desse cidadão que se tornou cristão, vai mostrar a sua conduta agora, deixando a velha natureza, passando a ser uma nova criatura, vai identificá-lo de que ele é de Deus. Aí é quando ele recebe o selo do Espírito Santo. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse.
pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo pois o Espírito testifica àquele que são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 9, versículo 15 e o versículo 16 que o nosso professor vai estar lendo para nós. Capítulo 8, versículo 15 e o versículo 9, versículo 15 e versículo 16. Capítulo 8, versículo 9, versículo 15 e versículo 16. Verso 8. Verso 9. 9 diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, aqui vai a identificação, né? Se está em Cristo, nova criatura és. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando você recebe, confessa a Cristo como Salvador, recebe o selo de identificação de que você é de Deus por meio de Cristo, entende? O selo do Espírito Santo. Ainda, e o maligno não lhe toca. 1 João, capítulo 5, verso 18. Diz assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, entende que a quem você pertence não permite que você seja falcatruado. Ou seja, aqui, quando alguém tem uma mercadoria que tem alguma identificação de quem é o proprietário ou de quem pertence àquela marca, e uma pessoa vai falsificar o produto ou falcatruar, né? Vai inventar, querer colocar em outro produto o mesmo, né, nome daquele proprietário daquele produto, observe que ele é punido pela lei estatal, né? Só que a mesma coisa acontece com o cristão. Nós somos identificados que somos de Deus, recebemos o selo do Espírito Santo quando alguém testifica, por onde alguém testifica de que somos filho de Deus, né? E se você permitir que o maligno lhe toque, ou seja, você dá vazão ao maligno, que considerado aqui que é o diabo, logo você perde esse selo como autenticado a um proprietário. Então, queridos, precisamos agir como verdadeiros selados pelo Espírito Santo de Deus, certo? Então, observe na sequência: assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar, santificar o pecador. Então, observe o processo. Tudo isso aqui são bênçãos espirituais, em que o homem não encontra no mundo. Fica claro
dizer que o homem não encontra isso aqui no mundo, só encontra isso aqui em Jesus Cristo. Só por meio do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, o homem pode encontrar essas bênçãos espiritual para a vida, certo? Segundo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Esse é o versículo de número 11, né? Então, ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 7 e versículo de número 8. Nosso professor Atos, ele vai ler essa referência aqui para coagir com a lição. 7 e 8, né? É. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, fica claro que o Espírito Santo, vindo como o outro Consolador, que o primeiro foi Jesus, e o outro Consolador, o Espírito Santo, o selo, que nos selou para dar autenticação de a quem nós pertencemos. Amém, meus queridos? Precisamos ter isto em mente para que a nossa confissão ela seja válida. Porque tem tanta gente invalidando, se perdendo no caminho, deixando o maligno quebrar o selo ou arrancar o selo de que você é de Deus pela ação, pelas más ações, que reprova o ser humano, que vai negar a sua identificação, mas que em Cristo possamos perseverar e estar de pé e mostrando ao mundo a diferença de quem serve a Deus e quem não serve e a quem pertencemos. A quem pertencemos, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, meus queridos, glória a Deus por isso. Somos autenticados com o selo dos céus, que é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, certo? Nós precisamos mostrar para o mundo, fazer a diferença no mundo, que temos uma autenticação do céu, para mostrar para o mundo que somos filhos de Deus, selado pelo Espírito Santo, que é o Consolador divino, enviado exclusivamente para a igreja do Senhor. Esse é um dos atributos dados ao Espírito Santo, e temos aqui, no segundo subponto, o penhor da nossa herança. O professor Atos comenta sobre esse título. Segundo subtópico, o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica
e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante herança em Cristo. Então, 2 Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22. Nosso dirigente vai... Segunda. O dirigente vai ler. Em nome de Jesus. Quanto? 2 Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22. Versículo 22. Aquele, porém, que nos ungiu e confirma convosco em Cristo é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. Tudo isso significa que aquele que tem o selo, o Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre. Independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Então, tem algumas coisas importantes aqui para a gente dizer. Que lá no início da lição, quando a gente leu, tinha uma frase que dizia assim, que todos serão salvos. Então, o comentarista diz que isso não é verdade. Existem alguns hinos que diz aí que vem pelo amor ou vem pela dor, mas todos virão de alguma forma. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia diz que aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Glória a Deus. Então, aquele que desfrutou da graça e se afastou dela, ele não está salvo. Ele precisa estar em Cristo para ser salvo. E o segundo, quando alguém precisa fazer um empréstimo em um banco e a quantia é muito alta, o banco ele pede algo, né? Ele pede um depósito, ele pede uma garantia, ele pede que seja penhorado alguma coisa sua que corresponda ao valor emprestado. Então, Deus ele nos prometeu a salvação. E qual é a garantia que ele nos dá dessa salvação, que seremos salvos? É o seu Espírito Santo habitando em nós e permanecer em Cristo. Então, as condições para que o Espírito Santo continue em nós é estarmos em Cristo. Então, Deus, além de planejar a salvação, de seu Filho executar o seu plano de salvação, Ele também nos enviou o Espírito Santo, que é o outro Consolador, que, como disse nosso dirigente, o primeiro Consolador foi Jesus. Ele mandou o outro Consolador para nos garantir a salvação. Então, Deus, ele disse, olha, está aqui, o meu Espírito, ele vai habitar em você, isso é a garantia da promessa que eu te fiz, de que eu vou vir e arrebatar a minha igreja, e a minha igreja será levada para morar comigo eternamente. Glória a Deus. Então, Glória a Jesus. O penhor que nos traz herança, ou melhor, esperança, é o Espírito Santo que nos garante que seremos salvos. Nosso diácono terminou. Então, graças a Deus, estamos chegando a mais um término de mais uma lição dessa segunda lição, né? A segunda lição deste trimestre. Estamos dando glória a Deus, porque mais uma vez fizemos esse vídeo aula para passar para os irmãos, que
A obra ela não para. A obra ela não pode parar. Mas existe o empenho na sua vida. O Espírito Santo é o penhor que Deus fez na sua vida. Como falou o professor Atos, é a promessa de que ele vem buscar a sua igreja. Todo mundo que vai ao banco fazer um empréstimo, ele tem que empenhar como uma garantia, como falou o professor. Se você tem uma casa, você vai lá pegar um valor de 100 mil, a sua casa tem que valer 100 mil ou mais um pouco. E você vai ter que empenhar. Caso contrário, você não consiga pagar, dependendo do que vai se transformar essa sua dívida lá como empenho da sua casa, você pode perder a sua casa. Ou seja, se eu, você e nós não nos guardarmos para a vinda do Senhor, podemos ser perdidos, podemos se perder, certo? E eu acredito que você, nem eu, nem nós queremos isso para a nossa vida. Estamos marchando para um lugar que nos foi prometido. Você não está só. Nós não estamos só. Foi feito um empenho na tua vida, certo? Foi feito um empenho na tua vida. Além do mais, você tem um selo de identificação, certo? E quem é esse selo? É o Espírito Santo. Também ele é o penhor que Deus fez, porque você tem valor para Deus. Tem valor. Talvez o mundo, a sociedade, a tua família, teus parentes, não te deu o devido valor. Mas se estás em Cristo, se sois nova criatura, se as coisas velhas passaram na tua vida e tudo se fez novo, se você está procedendo de forma de nova criatura, a Bíblia vai dizer lá em Romanos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, mas segundo o penhor, segundo o selo, que é o Espírito de Deus na nossa vida. Nenhuma condenação há. Amém? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus, ele nos garantiu que vem nos buscar e empenhou o Espírito Santo na nossa vida. Conclusão, diz assim, nossa porção, nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória a Deus eterna, na plenitude dos tempos. Todo o desígnio divino terá plenamente ou estará plenamente executado. Amém? Então, na plenitude. Plenitude quer dizer no tempo certo. Certo? Que é o tempo de Deus chamado de Kairos. Amém? Então, nós precisamos estar na posição de esperar. Esperar com paciência. Paulo vai dizer, porque necessitais de paciência.
Não sei o que estará a passar com você, que vai nos escutar através desse vídeo aula. Não sei o que estará acontecendo com a tua vida, mas creia que o Cairo de Deus está para acontecer na tua vida. Amém? Então espera mais um pouco. Deus há de cumprir o que te prometeu. Se estás em Cristo, nova criatura és. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O tempo de Deus, o Cairo de Deus vai acontecer na sua vida. Que alguém acredite ou deixe de acreditar, mas o que Deus determinou vai acontecer, porque Ele é Deus que cumpre com aquilo que Ele promete. Amém? Nosso professor ora para terminar. Vamos orar. Crendo em Deus que a situação que estamos vivendo irá passar brevemente e estaremos juntos cantando o hino da vitória. Se não for na nossa congregação, vai ser lá no céu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então vamos orar. E que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, continue abençoando a nossa nação e estendendo as suas mãos. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Pai eterno, obrigado, meu Deus, por mais uma aula que o Senhor nos concede. Aleluia, de transmitir nessa noite, meu Pai, que aquele que irá ouvir a tua palavra, seja de manhã, à tarde, à noite, à madrugada, que possa ser abençoado por essa palavra, Senhor, que cada um dos teus servos cresça na graça e no conhecimento. Abençoa o lar de cada um dos teus servos, dando graça, ajudando o Senhor a superar esse momento tão difícil. Contempla, Senhor, o armário de cada crente, Senhor, como está a situação de cada um. Vai suprindo as suas necessidades, meu Deus. Vai mandando, Senhor, aquilo que está faltando. Aleluia, vai agindo, Senhor, na vida de cada família, Senhor, nesse momento. Aleluia, meu Pai. Veja aqueles que estão morrendo, Senhor, na porta dos hospitais, não podem ser atendidos. Aleluia, meu Deus. Faz o teu milagre. Faz, aleluia, o teu mover. E que milagre, Senhor. Aleluia, estejam, aleluia, em breve contando as suas bênçãos. E o teu nome seja glorificado. Então, nos ajuda a Despede permanecer cada um de em pé, paz, Senhor. dando livramento à tua igreja. Sim, meu E Deus. protegendo, como o Senhor é o protetor da igreja. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.